vira para os acadianos e fala: vocês são mais que a gente, nós só somos 300, né? Mas você aí, rapaz, você é o quê? Eu sou poeta. E você? Eu sou poeta, eu sou agricultor, tal. Aí ele vira para os soldados, os espartanos, e fala: os espartanos, o que vocês são? Raul, Raul, Raul. Quer dizer, são guerreiros, né? Então, eles são guerreiros. Agora, quem é que planta, quem é que faz essas coisas? Os ilotas, certo? Pessoas que são protegidas pelos espartanos. Fabinho, eu não vi na sociedade espartana escravos, né? Galera, não tem escravo. Por quê? Porque um soldado espartano, quando ele vai para a guerra, ele não faz escravo, né? Ele faz agonizantes e mortos, certo? Que serão assassinados pelas crianças, certo? Porque no filme 300 são os soldados espartanos que vão matando os agonizantes, né? Mas não é isso. Na verdade, numa guerra, o que o soldado espartano está fazendo? Agonizante, certo? Mais agonizante, tá? Então essa é a estrutura política, né? Aqui, galera, como é que é a educação espartana? Bem, é voltada para formar guerreiros, claro, né? Nascimento passa por aquele conselho de anciãos, né, que joga no mar, joga no penhasco ou não. Depois dos 0 até os 7 anos, né, ele vai ficar com a família, certo? Tanto o menino quanto a menina vão ser treinados pelos pais. Quando ele alcança 7 anos, o menino passa pelo agogê, que é o ritual que tira a criança de casa e leva para a escola. Esse ritual é o agogê. Só que a escola de guerreiros espartanos é chamada de átrios. E esse moleque vai ficar dos 7 até os 14 anos no átrio, no frio, no relento, apanhando, treinando. Só que quando ele chega no átrio, rapidamente ele é colocado como um parceiro, né, que tem a mesma idade, o mesmo tamanho, a mesma estrutura física. Para quê? Para que eles se protejam, eles comam juntos, eles treinem juntos, né, e eles acabam se tornando 2 adultos que se amam, se apaixonam. Por quê, galera? Porque o soldado espartano acredita que numa guerra é muito mais eficaz se os 2 soldados que estiverem lutando se amarem. Por quê? Imagina só, os soldados espartanos lutavam sempre em dupla, um de costas para o outro, certo? Protegendo o de trás. O escudo, né, com a lança ou com a espada, certo? Beleza, tranquilo. Só que imagina só, galera, a gente está numa guerra espartana. Os 2 estão numa guerra, certo? Beleza. Só que a decisão de vida está nas mãos de um. O que acontece? Ele entrega a sua vida para proteger o outro, porque o outro é o grande amor da sua vida. E ele faz a mesma coisa. Resultado no final? Ninguém morre, porque um protege, e os 2 são máquinas de matar, né? Os 2 se protegem. Agora, um soldado convencional numa guerra. Vamos dizer, um cara da FEB, na Segunda Guerra Mundial, da Força Expedicionária Brasileira. 2 soldados estão lutando juntos, que são amigos da mesma cidade, cresceram juntos, são parceiros. Certo? São parceiros. Só que nesse contexto, o que acontece? Bem, a decisão de vida está na mão de um deles. E aí, o que acontece? O cara que está com aquele poder, né, da vida dos 2, o que ele vai fazer? Vai safar ao lado dele. E se tiver na mão do outro? O outro vai safar ao lado dele. Só que o que acontece na guerra? Os 2 acabam morrendo. Porque eles não se protegem tanto, eles pensam mais em se proteger. Certo? Aqui não, os espartanos se protegem porque um ama o outro, certo? Beleza. Então a gente tem aqui, até os 14 anos, tal, fica no ato, treinando. Do 14 até os 18 ele vai para o estágio de guerra. Que é aquele negócio de matar o agonizante, né, tal. Dos 18 aos 20 ele fica com um tio, né, ou alguém que a família considera para protegê-lo e ensinar para ele as táticas, as técnicas da guerra, tal, aquela coisa toda. Beleza. Aos 20, aos 30 ele já é um soldado, só que não é formado ainda. Só aos 30 que ele se torna um soldado hoplita. Aí sim, ele tem direito a se casar, certo? Só quando ele é soldado hoplita. E aos 60 ele pode entrar na Jerusa. Então você vê que a vida toda dele é militar, certo? É uma vida levada ao militar. Aqui a gente roubou imagens daqui do filme 300 de novo, né? Aqui, aquela cena, né? Que ele está no átrios, apanhando e tal. Aqui ele está sendo educado pelo pai e pela mãe. Aqui é o agogê na hora que ele é retirado da família. Ok? Beleza? Aqui a gente tem o Aquiles e o Patroclo, né? Que o Aquiles era o tio, era o protetor dele nesse momento da guerra de Troia, que ele acabou assassinado, né? Por isso ele ficou tão chateado e matou o Heitor, né? Beleza? Tranquilo? E, galera, as guerras greco-pérsicas, né? Galera, as guerras greco-pérsicas são as guerras entre os gregos, né, e os persas. Por quê? Porque os persas queriam invadir e dominar a Grécia,
certo? Por conta até do controle do mar Mediterrâneo, certo? Agora, galera, os persas também são chamados de medos, por isso são chamados de guerras médicas. Aqui a gente tem algumas batalhas que não caem em prova, mas a gente tem a primeira batalha é a Batalha de Maratona, depois a Batalha de Termópilas, depois a Batalha de Salamina, depois a Batalha de Plateia, enfim, a gente tem algumas batalhas, mas sempre os gregos, né, contra os persas por conta das invasões persas. A gente tem aqui, né, a Batalha de Maratona, ela acontece porque os persas contavam com Hípias, que era um traidor grego, né? Isso aí acontecia, lógico, né? O general Milcíades, né, acabou garantindo a vitória grega e tal, mas teve aquela coisa do Filípides, né, que correu 42 quilômetros, né? Ele era ateniense, ele foi até os espartanos, né, e ele queria chamar os espartanos para ajudarem os atenienses na guerra contra os persas. Só que os espartanos estavam passando por um momento religioso deles que eles não podiam entrar em guerra. E aí o que aconteceu? Eles falaram, espera um pouquinho, depois a gente vai, né? Só que o Filipe correu para chamar os espartanos, depois correu para avisar que eles não vinham mais. Aí quando ele correu, já viu a vitória dos atenienses sobre os persas e gritou, vitória! Ele morreu. Por conta disso, por conta dessa corrida de Filípides, né, ir até Esparta e voltar, aquela modalidade olímpica, né, de corrida é maratona, porque o local era a Batalha de Maratona, tá? Oh, caramba, eu não vou dormir hoje por causa disso, mas enfim, né? Mas é legal a gente saber essas coisinhas, né? Bem, aqui a segunda batalha, né, a Batalha dos 300, do filme 300, né? A Batalha do Rei Leônidas de Esparta, que ele mais 299 homens, quer dizer, 300 homens, afunilaram os persas no desfiladeiro de Termópilas, né? E conseguiram atrasar os persas para que a Grécia toda se organizasse, tá? Também teve um traidor, que foi o Efialtes, que a gente viu no filme, tal, mas os espartanos conseguiram atrasar os persas, né? Finalmente, na Batalha de Salaminas, né, a gente tem os persas derrotados, o Xerxes, que é o grande rei, morre, né? Nessa morte do rei Xerxes, que é o Rodrigo Santoro no filme 300, a galera bate palmas, né? Cercam o Xerxes, ele morre e a galera bate palma. Por isso que você tem um grande show, um grande espetáculo, quem está assistindo é plateia, por conta da batalha de Plateia, certo? E o que acontece nessa brincadeira aqui? Bem, os persas, eles perdem para os gregos porque toda a Grécia se junta numa liga de Delos, uma aliança, né, de toda a Grécia contra os persas, comandadas por Atenas, Esparta e Tebas, certo? Sim, né? A gente tem aqui as lutas, né, das guerras médicas. E aqui, galera, como é que é essa liga de Delos? É a união de toda a Grécia contra os persas, contra os medos. Só que quem é que está administrando isso? Bem, Atenas administra as finanças, Esparta os combates, certo? E Tebas contribui da melhor maneira possível com a grana. Só que o que acontece? Depois que acaba a guerra contra os persas, Atenas continua cobrando impostos. Então tem uma guerra no Peloponeso, que é a grande guerra do Peloponeso. Como é que é essa guerra do Peloponeso? É Esparta contra Atenas e contra Tebas. Os três brigam entre si. Primeira guerra, Esparta contra Atenas, Esparta sai vitoriosa. A segunda, vem Esparta contra Tebas, Tebas vence. Por que Tebas vence o pessoal que é da guerra? Porque nessas guerras todas, os espartanos estavam cada vez mais cansados e destruídos, e mortos, né? Então, quer dizer, Tebas acabou vencendo com seus mercenários. Depois foi a vez de Tebas contra Atenas. Ou seja, ninguém perde e ninguém ganha, todo mundo perde. Eu já ouvi falar isso alguma vez, enfim. Mas a Grécia fica enfraquecida depois de tantas batalhas, certo? Como a Grécia fica enfraquecida, quem é que domina a Grécia com muita facilidade? Bem, galera, aqui são as guerras do Peloponeso, né, da península do Peloponeso. Esparta, Atenas e Tebas brigando um contra o outro, certo? Enfraquecendo. Quem consegue derrotar a Grécia finalmente são os macedônicos. Quem? Alexandre o Grande, certo? Primeiro, o pai dele, né, o Filipe II, sempre quis dominar a Grécia, porque eles eram fãzaços da Grécia, mas não, eles até chamavam os gregos de helenos, que significa os mais belos, né? Então, eles não conseguiam dominar a Grécia, mas agora Alexandre, né, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, consegue dominar a Grécia. Só que Alexandre, ele era muito fã dos gregos, sim, né? Inclusive o professor dele foi Aristóteles, né? Ele foi educado
com a filosofia de Aristóteles e com a educação espartana de guerra. Então, quer dizer, ele juntou as duas características principais da Grécia, né? A Esparta, a luta, e Atenas, a filosofia. E Alexandre dominou a Grécia. O que ele fez com a cultura da Grécia? Ele não destruiu a cultura da Grécia. Ele juntou a cultura da Grécia com a cultura da Macedônia. Só que ele andou mais um pouquinho e dominou o Egito. Ele destruiu a cultura do Egito. Ele se intitulou faraó do Egito. Ó. Ele destruiu a cultura do Egito? Não, ele juntou a cultura do Egito com a cultura da Grécia com a cultura da Macedônia. Só que ele andou mais um pouquinho e dominou a Pérsia, os persas. Ele destruiu a cultura dos persas? Não. Ele juntou a cultura dos persas com a cultura dos egípcios, com a cultura dos gregos, com a cultura dos macedônios. Só que ele andou mais um pouquinho e foi até a Índia. Ele destruiu a cultura da Índia? Não. Ele misturou a cultura da Índia com a cultura dos persas, com a cultura dos egípcios, com a cultura dos gregos, com a cultura dos macedônicos. Só que ele dominou mais um pouquinho e foi até a China, uma parte da China. Então ele misturou a cultura da China, a cultura da Índia, a cultura do Egito, a cultura da Grécia. O cara que está precisando, né? Gazão, pintinho, piu, né? Parecendo isso. Mas, galera, qual foi o nome que ele deu a toda essa junção dessas culturas todas dos lugares que ele dominou? Ele chamou isso de helenismo. Ou seja, a união das culturas dos locais dominados por Alexandre o Grande. É o helenismo. É a fase helênica da Grécia Antiga. Ou seja, é o final. Alexandre o Grande dominou toda a Grécia, dominou tudo isso. Só que ele não fez sozinho, né? Ele tinha um monte de generais. Tinha pessoas que faziam sua comida, selavam seus cavalos. Quer dizer, ele não fez sozinho. E cada local que ele ia dominando, ele fazia um monte de cidades com o nome dele, Alexandrias. Assim, ele era um pouquinho narcisista, né? No Egito, na Alexandria do Egito, ele deixou Ptolomeu, né? Que foi o pai da cartografia. Foi o cara que criou os primeiros mapas. Você pensa que Ptolomeu só tem na escola de profissionais do mundo, né? Não. O cara que criou os mapas, a cartografia foi Ptolomeu, certo? General de Alexandre o Grande, certo? Então, aqui a gente tem os locais que Alexandre dominou, né? Você pode observar que tem uma pancada de Alexandria, né? Alexandria aqui, Alexandria aqui. Quer ver mais? Quer ver? Alexandria, Porto de Alexandria. Quer dizer, ele fez muitas Alexandrias, né? Só que ele acabou morrendo com 33 anos e seus generais dividiram todo o seu império. Certo? Beleza? Aí aqui a gente tem a religião grega, que é a mitologia. É uma pena que não cai muito em prova, né? Mas a mitologia grega a gente tem Hera, Zeus, sei lá, Mercúrio, mensageiro, Ares, deus da guerra, Poseidon dos mares, enfim, a gente tem uma série de deuses, né, da mitologia grega, né? Aqui a gente tem, eu coloquei aqui uma relação só de alguns deuses, né? Dionísio do vinho, Afrodite do amor, enfim, Ártemis, deusa guerreira, Apolo, enfim, eu coloquei alguns aqui. Os romanos vão pegar esses deuses e vão trocar só os nomes. A estátua e os poderes serão os mesmos. Olha só, né? É a cultura greco-romana, né? Bem, aqui, galera, a gente tem os semideuses, né? Que é Hércules, Teseu, Helena, Aquiles, né? São híbridos, né, de deuses com seres humanos, né? Aqui o Minotauro, né? O Teseu matando o Minotauro, né? Aqui a gente tem a tragédia grega, né? Édipo Rei. O Édipo se apaixonou pela mãe Jocasta e matou o pai, depois descobriu que era pai dele e mãe dele, furou os olhos. Quer dizer, tragédia, né? Enfim, né? E aqui, galera, a gente tem um quadrinho com a linha do tempo, né, da Grécia Antiga, né, que eu coloquei aqui, cada momento da Grécia, né? Período pré-homérico, que é a civilização micênica, minoica, os primeiros clãs e tal. Homérico, né? Dos principais livros, a Ilíada e a Odisseia, que é a consolidação das cidades-estado, da polis grega, né? Período arcaico, que as cidades gregas estão formadas e elas se expandem, né? Período clássico é aquele do apogeu de Atenas, né? Das guerras médicas, das guerras prolongadas. E o período helenístico, onde Alexandre dominou a Grécia, certo? Aqui a gente tem por que estudar os gregos, né? Por que estudar os gregos? Bem, estudar os gregos por conta da democracia, da oligarquia, da plutocracia, de várias coisas que a gente estuda, né? Não só os termos, né? Mas a cultura grega, a mitologia, enfim, né? Então, não precisa falar muito, né? Agora, galera, a herança dessa civilização. A gente tem a arquitetura, a arte, a cultura grega, certo? Os Jogos Olímpicos, o teatro, enfim, a gente traz da Grécia tudo isso. Tá ok, galera? Beleza? Então, eu vou parar por aqui hoje, galera, né? Falando de Grécia. E até a próxima, galera. E um forte abraço do tio Fábio. Valeu? Fique com Deus.